quero falar com vocês um tema super interessante. Como tem um monte de advogado, para quem não sabe, se vocês forem lá olhar os seguidores, tem um monte de advogado que me segue, mas é um monte, é uma penca. Então, esse recado é para vocês, advogados que me seguem, mas também é para os clientes em geral. Eu vou falar de um tema que é polêmico, mas é muito importante vocês fazerem uma análise sobre essas novas circunstâncias que existem na internet, principalmente em relação à atividade jurídica. Por quê? Saiu uma diretiva e uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia proibir a publicidade na advocacia. O que isso significa? Que agora liberou geral. No seguinte sentido, eu posso publicitar os meus feitos, sem que isso pareça publicidade arbitrária ou captação de clientes, etc, etc. Então, se deu uma certa liberdade profissional ao advogado em uma atualização do sistema, né? Vamos pensar assim. Por quê? Tem que explicar para vocês qual é a origem, primeiramente, da proibição. A proibição, ela tem como origem você não criar uma advocacia desleal, no seguinte sentido: quem tem mais dinheiro, verba de publicidade, vai acabar aparecendo mais. Então, entre o advogado que trabalha sozinho e uma grande sociedade de advogados, é óbvio que essa sociedade de advogados vai poder se publicitar muito mais. E por causa disso, vai acabar engolindo o pequeno advogado. Só que por causa desse contexto, se entendeu de proibir a publicidade de maneira geral. Então, é como se o advogado não pudesse falar dos próprios serviços sem que isso ofendesse o Código de Deontologia e o Código de Ética da Ordem dos Advogados, ok? Só que saiu uma decisão, deixa eu dizer para vocês qual foi, tá? Isso em termos de União Europeia. Cadê você? Cadê? Eu não gravei ela, não. É um acórdão do TJUE e, no contexto, o artigo 24, número 1 da Diretiva 2006/123 do Código da Ordem acabou por alterar essa proibição. Portanto, agora a gente pode se publicitar. O mais interessante disso é que tem sempre dois lados. Para mim é bom, porque permite que eu possa divulgar os resultados positivos do meu trabalho sem que isso represente uma ofensa à advocacia. Do ponto de vista do cliente, pode ser muito ruim, porque ele vai entender que o advogado que mais aparece, que mais publica, é um melhor advogado que o outro, o que na verdade pode ser um grande engano, ou seja, um investe mais em publicidade do que o outro, e para as pessoas da antiga, né, como eu, que já estou há muitos anos aí nessa luta, são mais de 20 anos de advocacia, a gente ainda vai demorar para entrar nesse contexto de permissibilidade. Portanto, vocês, clientes, precisam ficar atentos. Ou seja, não é para contratar uma pessoa pela publicidade em si. É importante vocês pegarem as referências do profissional. Referências em que sentido? Causas ganhas. Ou seja, aquilo que a pessoa faz que realmente produz um resultado positivo. Percebeu? Ou seja, uma indicação para vocês, quando vocês forem contratar um profissional, perguntar: olha, em matérias equivalentes, o senhor já teve ganho de causa? Poderia me apresentar alguns acordos? Porque isso é a maneira de vocês conseguirem separar aquele que de fato conhece o mercado, aquele que de fato está apto a prestar um serviço, do que alguém que simplesmente que é um curioso, e temos muitos, principalmente na situação... Acabou a renovação online, oficial hoje foi publicada. Acabou a renovação online. Isso é muito legal, né? Não é. Acabou a renovação online e acabou um monte de situação que você podia renovar antecipadamente, tá? E a renovação, ela ficava aberta a partir de 3 meses antes da data do vencimento. Mas voltando ao que eu estava ali dizendo. Então, nesse contexto de ação de intimação, existem muitos curiosos
E esses curiosos que nunca distribuíram uma ação administrativa na vida, não sabiam nem onde que era o CITAF, não sabiam nem trabalhar com o programa, não sabiam absolutamente nada. Essas pessoas estão levando vocês ao engano. Preste atenção, estão fazendo isso sim, prometendo prazos, não cumprindo a obrigatoriedade em relação ao esgotamento de instância, e vocês precisam ficar atentos em relação a isso. Porque não basta uma pessoa, olha, isso não é feira, isso é direito. Então não trabalhe com o seu direito como se você estivesse indo à feira. Perceberam? Porque tá tudo muito bonito, tudo muito direitinho nesse momento. Mas a gente sabe que Portugal é um sistema jurídico frágil e administrativo mais ainda. Por causa disso, a gente tem que perceber se vai colocar o nosso direito na mão de um profissional que não tenha todo o gabarito necessário. Se você faz isso, depois você vai reclamar com quem? Tem gente fazendo serviço sem contrato, com nenhum tipo de comunicação. Isso é o correto de se fazer nesse momento? Gente, tem que pedir o profissional referência, tem que pedir o profissional para fazer contrato, tem que se certificar com relação aos prazos. Se a pessoa te prometer alguma coisa muito fora daquilo que é o normal, você não fique, nossa, mas eu garanto. Vai garantir o quê? Como é que a gente vai garantir um sistema que ele está sempre em mudança? E a pessoa tem que explicar quais são as implicações jurídicas de cada escolha. Ok? Isso é muito importante. Então, o aviso para vocês não fiquem apenas agora da publicidade. Foi muito bom, abriu para o advogado, isso é muito legal. É uma situação positiva para nós. No entanto, vocês têm que prestar atenção no seguinte, olha, não comprem gato por lebre. É importante que a partir de agora, que vocês sabem que a publicidade vai rolar solta, vocês sejam ainda mais criteriosos na hora que vocês vão contratar um profissional. Tá bom? Deixa eu subir aqui. Eurico. Cadê que mais? Cadê? Doutora, me tira uma dúvida sobre a entrega dos documentos na ANIMA. Depois, isso é do Cardoso. Depois vem o Santos. Meu tio tem os seus filhos matriculados em Portugal, mas infelizmente ainda não há disponibilidade de andamento. Na VFS Global Luanda, o que a doutora aconselha a fazer, uma vez que as aulas começam em setembro? Veja bem, Santos, o que acontece? A Angola é um local, né? Ou seja, em que não é possível você utilizar o artigo 92.3 e nem o 91.4, que são artigos em que você pede a residência com dispensa de visto prévio. Por quê? Para você conseguir entrar no território da União Europeia, para esses países é necessário um visto prévio. Então, nesse caso, não tem uma outra maneira deles chegarem aqui que não seja obedecendo à questão do agendamento da VFS. Não tem solução para esses casos. Agora, se a pessoa fosse brasileira, que é uma situação de aplicação, é possível entrar na União Europeia sem o visto antecipadamente? Um visto, por exemplo, de turista? É possível. Para esses casos, você consegue a aplicação do artigo 92.3 quando for estudante de secundário ou profissionalizante e do 91.4, ok? Mas para a situação em que ele está, não é possível. Vamos lá. Fala sobre a troca da CPLP para residência tradicional. Lucas Nascimento, vou falar o quê? Já falei tanto, existem tantos vídeos meus sobre esse tema, é um tema que eu falo desde maio do ano passado, dizendo que é possível você fazer a troca, existem argumentos jurídicos relevantes em relação ao fato de que vocês foram enganados, que o governo não cumpriu aquilo que era previsto, principalmente em matéria de reagrupamento. Então, para essas pessoas que fizeram a CPLP oriundas, seja de um visto de procura de trabalho, ou mesmo de uma situação de que tinham manifestação de interesse, elas podem retomar o artigo original de uma residência tradicional. Através do quê? De uma ação de intimação. Já falei isso em vários vídeos aqui. Doutora, qual o tempo médio que acontece uma decisão favorável em relação a isso? Olha, tem situações que saem em 1 mês, tem situações que demoram 3 meses. Ou seja,
o tempo varia com relação a esses prazos dentro dessa janela. Só que eu estou falando isso no vídeo de hoje, no dia 27 de agosto. Pode ser que lá em novembro os prazos sejam outros. Então, se você está assistindo esse vídeo hoje, saiba que esse calendário que eu estou me referindo, do tempo médio de 1 a 3 meses, é para uma situação do hoje. E por isso que eu digo, a gente não pode dar garantias e mais garantias para uma situação que, eventualmente, pode ter um número excessivo de ações e o calendário da justiça acabar por ser um pouco mais prolongado. O que é importante nesse caso? Se você está decidido a que você não vai esperar uma situação do cartão se transformar, a CPLP se transformar no cartão lá para 2026, entre com a sua ação de intimação. É o que eu aconselho. Aliás, é o que eu venho falando desde o ano passado. Se você, quem tem memória, veja. E tem aí o histórico da internet inteiro, tanto no YouTube, no TikTok, aqui, porque eu sou uma das primeiras pessoas. Não vou dizer que eu sou a primeira, que pode ser que eu esteja sendo leviana em relação a isso, mas eu sou uma das primeiras pessoas que fala sobre esse tipo de ação, gente. Isso tá lá registrado em vários canais de comunicação. Virou modinha agora, só que já tá na minha boca, há muito tempo. E é isso que vocês têm que pensar em relação ao referencial. A quem vocês procuram? Uma pessoa que já é experiente, que já sabe manusear o sistema, que já conhece todas as tratativas, ou uma pessoa que acabou de chegar, fez o nosso curso lá do IBDESC, que ensina a fazer ação de intimação e tá aí vendendo conhecimento como se fosse, nossa, meu Deus, acabei de descobrir a pólvora, quando a gente sabe que não é assim. Vamos lá. Bianca. A Bianca, eu sou casada com um português, casamos na semana passada e eu ainda estou ilegal aqui. Eu consigo residência no consulado português no Brasil? Porque na AIMA tá impossível. Não consegue residência no consulado português no Brasil. Se você já está em Portugal, você não consegue residência no consulado. O que você tem que fazer é uma ação de intimação para invocar o artigo 15 e pelo artigo 15 você conseguir o seu cartão de residência pelo prazo de 5 anos. É isso que você tem que fazer. E como eu disse, o tempo médio de espera vai ser de cerca de 3 meses. Posso fazer a entrevista na AIMA e ir ao Brasil com aquela folha que eles dão na viagem? Sim, pode. Ir tranquilamente, porque aquela folha te dá a possibilidade de você guardar o o título de residência pelo prazo de até 90 dias. Não chegou em 90 dias, aí você vai invocar o artigo 82, inciso 5º ao 9º, para você entrar com uma ação judicial também para entrega do cartão. Daiane, como tá a troca das ARs da CPLP administrativa? Esse negócio que abre em setembro, será que pode melhorar? Olha, Daiane, sinceramente, eu não confio. Mas isso sou eu falando. O governo disse que vai ter um mutirão. O governo disse que vai haver contratação. Mas o governo também não respondeu à pauta dos grevistas. Então, entre a situação melhorar, o que vai acontecer? Se todo dia entram 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 ações no tribunal administrativo, você acha que essas pessoas que vão chegar vão ficar direcionadas ao quê? A cuidar das demandas judiciais, porque elas estabelecem multa, estabelecem penas em caso de descumprimento de uma ordem judicial. Portanto, toda essa força-tarefa que está sendo montada, ela também vai ser direcionada para a parte dos agendamentos. O que, aliás, para mim, é uma verdadeira falta de gestão administrativa. Por quê? A cada processo que a AIMA responde, o Estado paga 50 euros a um escritório de advocacia. Ou seja, se eventualmente a AIMA fizer um mutirão para marcar os agendamentos sem a necessidade de uma ação judicial, significa uma economia de 50 euros a cada cartão emitido. Mas, infelizmente, a gestão pública não está aí para fazer análise de prejuízo. O que eles estão fazendo? Administrando o que eles têm agora como agendas de lacuna. Ou seja, é sempre o particular, até porque o dinheiro é nosso, né? Quem paga os impostos somos nós. O dinheiro não é do bolso de quem tá lá colocando a situação por debaixo da pilha. Ou seja, botando a gente para lá pros finalmente, vamos dizer assim. Cada agendamento que a AIMA faz é um processo a menos que ela paga.
Então, para você fazer uma gestão inteligente dos tributos, o correto seria eles fazerem todo o mutirão para marcar as pessoas que ainda não entraram no processo. O que eles estão fazendo? O mutirão é para responder às ações judiciais. Então, percebeu por que eu não estou acreditando nessa força-tarefa? A AIMA falou numa matéria no jornal na semana passada que não é verdade que as pessoas não estão conseguindo o agendamento por outra via que não seja judicial. Então eu pergunto para vocês, vem aqui por favor, faz um comentário nesse direto que vai ficar salvo, se você no último mês conseguiu agendar pelo telefone ou via e-mail. Porque, olha, a gente manda e-mails para a AIMA todos os dias, inclusive para dar entrada nos processos administrativos. São mais de 600 e-mails sem resposta. Então, eu não sei. Isso é uma rotina do meu escritório. Mas eu também converso com os outros colegas que passam pela mesma coisa. Portanto, onde é que estão essas pessoas que a AIMA está conseguindo agendar? Pelo que eu sei, até o momento, elas estão todas em processo judicial. Vamos lá. Descendo. Já respondi a Bianca. Não foi isso? Já respondi a Bianca. O Santos. E se eu pedisse uma autorização para dar entrada diretamente no consulado português? Funciona? Olha, existem situações no Brasil, senhor Santos, que funcionam, mas eu não posso responder como é a situação em Angola, ok? São dinâmicas diferentes. Determinados consulados do Brasil aceitam. Exemplo, Rio Grande do Sul. Você pode fazer diretamente o processo sem passar pela VFS. Agora tem um detalhe, o processo é mais rápido lá no Rio Grande do Sul? Não, não é. Doutora, a senhora faz esse processo? Se eu faço? Eu faço. Vamos lá. O Lucas está dizendo que começou a me seguir agora, então é por isso que ele está perguntando se eu faço o processo, entendi. A Bianca está perguntando, eu posso ir ao Brasil e voltar? Sim. Aí o que acontece, Bianca? Quando você for ao Brasil e voltar com esse processo de reagrupamento, o que vai acontecer é que você tem que ficar um mínimo de prazo no Brasil para que você tenha a situação deferida. Eu posso ir ao Brasil e voltar só com a certidão de casamento. Se você tiver acompanhado do seu marido, sim, isso é possível, tá? Doutora, outra situação é, se alguém que tem um esposo português, mas não há nenhum documento que comprova o que a doutora aconselha. Como assim, gente? Se uma pessoa é casada com um português, significa que a pessoa tem uma certidão de casamento. Agora, a gente tem que saber diferenciar o que é esposo e o que é companheiro. Porque o regime de casamento em que você consegue documentar a situação é através da conservatória. Em Portugal não existe a figura da união estável em que você faz através de uma escritura pública. Só existe a união de fato que você faz por meio do atestado da junta de freguesia. Isso é um dos elementos para configurar todo o quadro. Então, é preciso vocês entenderem que para você estabelecer um vínculo em que você possa comprovar a sua relação conjugal, né, de coabitação com o português, é uma coisa mais complexa se não se trata de uma pessoa que tenha dupla nacionalidade. Se é brasileiro e português ao mesmo tempo, é fácil de provar. Agora, quando é só português, a coisa é um pouco mais complicada e eu aconselho contratar um advogado. Maria Rosa. Boa tarde, doutora. Eu tenho a residência CPLP caducada. Posso viajar para o meu país? Polêmico. Primeiro que eu não sei qual é o seu país. Segundo que, se for o Brasil, não tem maiores problemas. Agora, se for um país que dependa de um visto prévio, e infelizmente, aí é uma questão discricionária do país, porque o decreto que fez a prorrogação da CPLP, ele vale em território nacional. Doutora, tenho a CPLP e estou indo nessa quinta-feira trocar pelo artigo 15. O agendamento foi por e-mail. Que delícia! Eu também tenho vários agendamentos por e-mail, Thaís. Inclusive fiz algumas entrevistas, só que isso acabou em maio. Desde o final de maio a gente não conseguiu mais agendar. Eu não sei de quando é seu agendamento. William, essa AIMA é o governo... Bom, aí deixa pra lá. A gente já sabe o que é, né, William? Mas eu não vou ficar falando aqui, não. Doutora, você ainda não teve o bebê? Não, ainda não tive o bebê. Ela é para novembro. Se Deus quiser.
Nesse caso, quem tem CPLP consegue fazer o processo e quanto tempo leva? Veja, quem tem CPLP consegue fazer o processo e o cartão vai chegar geralmente no mesmo tempo que chegaria uma situação de uma pessoa que pede a residência por outra via, mas é necessário abrir primeiramente o procedimento administrativo, esgotamento de instância, ok? E aí leva o tempo do procedimento administrativo mais o tempo do processo. Doutora, como faço para tirar o visto de procura de trabalho para Portugal? Olha, eu não sei de qual país você fala, Isabel, só que se você quiser tirar no Brasil, manda um direct para nós que a gente faz o suporte para você tirar esse visto. Não, são casados, apenas vivem em união de fato. Ah, então é diferente, viu? Santos, essa situação de união de fato é difícil para você comprovar em outros meios, numa situação em que você dependa de um visto para entrar no país. Pelo menos foi isso que eu entendi. Mas se eu entendi mal o seu caso, fala no direct e marca uma consulta com a gente, tá bom? Jonathan, quais os valores para a troca de residência para a residência tradicional? Então, Jonathan, apesar da gente permitir agora a publicidade, com a queda do artigo 24, a gente ainda não tem essa mesma permissão de poder falar sobre honorários pela internet. O que eu vou te pedir? Manda uma mensagem no direct e eu te respondo, ok? O que eu posso te garantir é o seguinte, eu não sou das pessoas que cobram mais caro pela ação judicial, mas eu posso dizer que em termos de confiabilidade, o serviço, sim, é um serviço que te garante a confiança de que você vai ter um resultado positivo. Então, assim, e também vou te dizer que eu não sou a mais barata, porque eu já vi pessoas que cobram pelo menos cerca de 10, 15% a menos do que eu. E essa é a média que eu tenho visto. O meu preço chega a ser 10 a 15% a mais do que de outras pessoas. No entanto, pelo serviço que eu apresento em relação à confiança, no resultado, se eu tivesse do outro lado, ou seja, sendo o contratante, eu escolheria a minha ao invés de escolher outro profissional. É só isso que eu posso dizer. Vamos lá. Dani Moreira, doutora, como está o processo para fazer a R sem visto? Tá muito complicado? Olha, primeiro que a R sem visto são várias situações diferentes. E aí depende do tipo de AR que você vai tirar. Porque a gente tem vários artigos na legislação que você faz a autorização de residência sem visto prévio. Eu tenho que analisar o caso ao caso. E primeiro saber se a pessoa cumpre os requisitos. Doutora, sabe se é possível fazer o reagrupamento familiar na Suíça? Claro que é, Bianca. Porque a regra que diga respeito ao casamento da União Europeia, ela também, na União Europeia, ela é válida em todos os países que fazem parte do espaço Schengen. A Suíça não faz parte da União Europeia, mas tem uma relação equivalente em relação a proteções para familiares. Então, você consegue sim fazer o reagrupamento desde que o seu esposo já tenha um cartão de residente na própria Suíça. Percebeu? Casar com uma mulher que tem título de residência dá direito ao companheiro também? Dá, Luiz Gustavo. Dá sim, artigo 98. Sim, Dani, a pessoa está perguntando se o meu serviço pode ser pago em real. Pode sim. Agora vamos para Carla. Uma pessoa pode pedir residência de estudo já estando em Portugal? Claro que pode! Carla, olha o artigo 92.3. Olha a pergunta da Carla, gente. Uma pessoa pode pedir residência de estudo já estando em Portugal? Sim. Olha, a pessoa perguntou quais as hipóteses de tirar a autorização de residência sem visto. Essa é uma delas. Artigo 91.4 para quem vai fazer faculdade e artigo 92.3 para quem vai fazer ensino secundário e o profissionalizante. Não tem nada a ver a relação à idade. Não tem limite mínimo de idade, tá bom? Ou seja, não tem nem mínimo e nem máximo. Então, a Rosa tá falando que quer trocar a residência tradicional. Manda uma mensagem no direct. Gisele, doutora, na ANMA, no dia do agendamento, tem que levar o NIF original ou pode ser cópia? Tem que ser o NIF original, tá bom? Todos os documentos que você leva na ANMA, eles têm que ser originais e tem que ser certificado por um profissional competente ou um notário. A Dani tá perguntando, estudo altamente qualificado. Eu te aconselho a consulta, tá, Dani?
Olha que pergunta interessante. Doutora, por que o pessoal que chegou em 2023 já tem entrevista marcada na ANMA e quem em manifestação de 2022 ficou para trás? Isso não é verdade. Isso acontece, mas isso não é uma regra. Tem pessoas com manifestação de 2021 e 2022 que não fizeram a adesão à CPLP, que também já tem entrevista marcada. E outras de 2023 que ainda não tem. Pessoas de janeiro de 2023 que nem receberam um e-mail para poder pagar a taxa. Ou seja, não existe uma regra que a gente possa dizer assim, olha, funciona assim. O que existe é uma verdadeira bagunça. É por isso que você vê todos esses casos discrepantes. Santos, eu também faço processo para as pessoas que estão em Angola, tá bom? Mesmo você estando ilegal, pode fazer o regulamento familiar na Suíça? Meu esposo tem a permissão, sim. Até porque a sua situação da ilegalidade no território português não decorre da sua situação, decorre da falta de agendamento. Se você é casada, ou seja, o ônus não pode ser atribuído a si, e sim ao Estado. Jonathan, a partir de qual idade posso pedir residência para minha filha como estudante? Eu sou uma das defensoras da ideia de que a partir da idade escolar, ou seja, a partir dos 6 anos, idade escolar obrigatória. Inclusive, vai sair uma petição que por que ainda não saiu ainda? Ela já foi submetida, mas ainda não foi publicada no site porque a Assembleia da República está de férias, ok? Mas logo, já em setembro, vocês vão ver para os próximos dias a petição publicada. E aí, o mérito dessa petição é justamente você conceder a residência do artigo 122K a todos os pais com filho em idade escolar e as crianças em reagrupamento. Então, se você, em especial, Jonathan, está interessado nesse tema, assine a petição e espalhe. Olha, se a gente tiver no mínimo 1.000 assinaturas, já garante uma audiência. Se tiver 7.500, é um projeto que precisa ser analisado obrigatoriamente pela Assembleia da República. Então, por favor, faça esse movimento crescer. Porque o que eu estou pedindo nada mais é do que o cumprimento da lei. Nada de diferente disso. Se vocês olharem o artigo 122K, tá dizendo lá: o pai e a mãe responsável financeiro por uma criança residente em Portugal, em idade escolar. A lei não fala portador de um título de residência, ou com residência válida, ou regular no território. A lei não fala nada disso. Ela simplesmente se limitou a dizer residente. E todas as vezes em que a legislação portuguesa quis fazer a distinção, ela sim o fez. É só vocês examinarem os demais artigos da legislação que falam portador de título de residência, portador de autorização de residência. Nesse caso específico do 122, não foi essa a fala da lei. A lei se limitou a dizer criança residente, ok? O que vai acontecer com quem chegou antes de 3 de junho e não fez a AMI? Essa pessoa já está irregular no território. O que ela tem que pedir? Através de uma ação judicial, o cumprimento do artigo 87A, que é para que ela tenha a possibilidade de se inscrever através da CPLP se ela for brasileira ou de um outro país da comunidade de língua portuguesa. Deixa eu voltar aqui. Gente, tô falando muito. Vou encerrar essa live. Quem quiser, a gente vai trocando aqui o tema. Vou, na sequência, falar sobre outra coisa. Se vocês estiverem interessados, vocês permaneçam aqui para a próxima live, tá bom? Beijinho para vocês e até o próximo vídeo.